Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conecta Analice. Hoje, uma edição especial. Estamos recebendo aqui dois convidados, Eliane Belchior e o Pedro Barroso. E estou ao lado, como sempre, do meu irmão Henrique Neto. Vamos começar essa edição. Primeiro, já agradecendo imensamente Pedro e Eliane por estarem aqui nesta manhã de sábado. É sempre um prazer iniciar o dia partilhando histórias e memórias entrelaçadas pela Avenida Analice Sacatauskas. Sejam bem-vindos. Bom dia, Henrique. Bom dia, bem-vindos. Obrigado, gente. Quem vai começar se apresentando? Pedro Eliane. Mulheres primeiro? Oh, obrigada! Obrigada pelo convite. Eu acho sempre nostálgico, né? A gente falar de Analice, é uma coisa assim, antiga, né? E não é, né? Analice é super moderna. Então, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Bom, eu sou Eliane Belchior, nasci, moro, me alimento em Osasco. 35 anos no ambiente corporativo, 28 anos de Sebrae, coach, consteladora familiar, sistêmica e organizacional, madrasta, boa-drasta do Gustavo, casada pela segunda vez com o Papai Noel, Gumercindo. E é isso. Depois vocês vão saber mais. Bom, eu sou o Pedro Henrique Barroso, sou aqui de Osasco também, sou do Bela Vista, sou advogado, sou historiador, sou professor aqui na nossa cidade. Fui candidato pela primeira vez a vereador esse ano, tive aproximadamente ali 900 votos, foi a primeira vez, primeira tentativa, fiquei feliz com o resultado. A gente sempre se frustra, né, quando não ganha, mas foi um resultado muito bacana para uma primeira vez, para alguém que está mostrando a cara pela primeira vez. E eu fiquei muito feliz com as portas que essa experiência me trouxe, porque uma dessas portas me trouxe aqui, né? Nos aproximou e fez com que a gente se conectasse e que você me fizesse esse honroso convite aqui para participar do seu podcast, que eu vi lá o surgimento dele lá atrás e fico muito feliz ele ter tomado essa proporção que tomou. Obrigado pelo convite. É um prazer conhecer você, Henrique, você não conhecia pessoalmente. Prazer. E obrigado. Prazer, Eliane, também. Prazer é meu. Ai, que ótimo. Quando o Pedro fala de conexões, e que ele e a Eliane, né, vocês dois, foram dois personagens, né? Primeiros que souberam do projeto, né? Nós tomamos um café, né, Pedro? Uhum. A Eliane foi através de um evento, de um dos muitos que ela participa, que o Poder é Delas. E ela sempre, generosamente, abre oportunidade para as pessoas falarem o porquê estão ali e contar, fazer o pitch, que ela me ensinou, inclusive, a fazer, que eu nem sabia. E aí, assim, é muito grato ver que, na verdade, assim, vocês não são da Analice, mas são de Osasco. Você é do Bela Vista, como eu morei muitos anos aqui, né? E que traz essas oportunidades, né, de nos conectarmos cada vez mais. Cada um. E vocês já são parte do projeto também, porque não porque só porque estão aqui no podcast, né? Com Mas certeza. porque conhecem, apoiam e acreditam no projeto. Com certeza. Aí, você falou que morou ou mora no Bela Vista? Eu morei durante muito tempo aqui no Bela Vista, agora eu tô morando ali no Moarama, Ah, pertinho do lado, né? do lado. E você, Eliane, você também mora em Osasco? Como que é? Eu moro aqui na Padre Damasco, esquina com a Pedro Fioretti. Aqui no centro mesmo, né? No centro, tô de mudança, mas provavelmente aqui eu preferi morar no centro de Osasco. Eu vou continuar aqui na nostalgia, mas eu nasci na periferia. Eu nasci lá no Santo Antônio. Lá pra baixo, lá, galera que tá vendo a gente lá. Lado do Veloso, ali, Rodoanel, aquela entrada ali. Mas eu migrei por alguns bairros aqui. Depois eu fui síndica profissional ali numa travessa da Pedro Pinho, ali, como é que chama ali? Jardim das Flores. Depois eu morei no Novo Osasco. Depois eu vim aqui pro centro. Olha, já circulou Rodou por a cidade bastante. E você, Pedro, assim, hoje você mora no Moarama, então continua em Osasco. Aham. Fala um pouco, por favor, da sua atuação como historiador e que história da cidade, dentre tantas, mais te cativa. Olha, eu me formei em História depois de Direito, né? Primeiro eu me formei em Direito em 2019, História eu me formei em 2020 ou 21, agora eu não me lembro. História é um curso que você se apaixona todo semestre, né? É um curso muito bacana de estudar, não tem um semestre, uma matéria que você não fica deslumbrado. Cada semestre que você aprende, que você tem uma nova matéria, um novo professor,
é extremamente interessante e não conheço uma pessoa que não senta numa sala de aula de história e não se sente minimamente cativado por alguma coisa. A história de Osasco, ela por si só, né, ela ganha uma vida própria ali só após a emancipação. Então, antes da emancipação, a história de Osasco se confunde um pouco com a história de São Paulo. Mas se a gente for falar de Osasco mesmo, me chama muito a atenção dois momentos. O primeiro momento é Osasco ali como foco de uma grande leva de imigrantes italianos. Isso ali é um momento interessante, porque para mim que gosto de política, é um momento interessante na formação política da cidade de Osasco. Esses italianos que vêm para cá, eles vão dar a cara política da cidade durante muitos anos, ideologicamente falando mesmo. Porque são esses mesmos italianos que vêm ali impactados por ideologias lá na Europa, que vão vir, vão construir a cidade, vão ajudar, né, no movimento emancipatório, que vão fazer Osasco ser protagonista da luta contra a ditadura militar brasileira e vão fazer ser uma cidade empreendedora, uma cidade com polo de negócios, uma cidade que trouxe ali todo o movimento fabril que veio da Europa no início do século XX para o Brasil e mais especificamente para a nossa região aqui, a Zona Oeste. Então, o momento ali do início do século XX, fim do século XIX, início do século XX, da imigração italiana e principalmente a luta ali pelos direitos civis durante a ditadura militar, são dois momentos da história de Osasco que me chamam a atenção. Ali na imigração italiana ainda um anexo ali de São Paulo, né? Não tinha ocorrido a emancipação ainda, mas já na luta contra a ditadura militar, Osasco se destacou muito como um polo ali de resistência aos problemas e às atrocidades cometidas naquele período. Nossa, que interessante. Eu nem, tá vendo? Desconhecia disso. É bem legal. E quando você fala da paixão da história, o Conecta Analytics também nasceu de um propósito desse, né? Porque eu sempre morei ali uma travessa da Analice. Uhum. E circulando, eu sempre falava, nossa, mas tem tanta coisa aqui, tanta coisa que a gente desconhece, e é uma ausência muito grande de você desconhecer quem é o nome, quem é a pessoa que nomeia a rua que eu moro, a avenida que eu circulo, o bairro. Eu acho que falta muito Muito. das Sim, pessoas conhecerem a verdade. história. E quando você conhece, você tem esse laço de pertencimento, né? Então é muito bacana isso. Mas aí vem também, já entrando em falar de política de novo, mas já vem de um problema estrutural aí da Sim. cidade de Osasco, de falta de cuidado com arquivos históricos, falta de cuidado com todos os artefatos históricos que a gente tem. É só ver o estado do Verdade, Museu de Osasco, verdade. o Museu de Osasco há anos fechado, não há nenhum trabalho sendo desenvolvido de forma eficiente ali na cidade em prol do museu, para não falar que não há algum. Recentemente foi aprovado assim, em uma de tantas instâncias que precisa ser aprovado, o tombamento ali do chalé foi aprovado já, então é um avanço, mas ainda é um avanço muito inicial para uma cidade que carece muito de um cuidado e de um resgate histórico da sua própria história, né? Então, a gente não saber, as pessoas não saberem andar pelas ruas, não saberem quem é quem dá o nome à rua, quem dá o nome às pontes, etc., nem é só um problema por falta de estudo, é por falta de possibilidade de acesso a determinadas fontes históricas que nos permitam, que permita a nós, historiadores, entender as origens daquilo, entender de onde vem, entender como se desenvolveu e disseminar esse conhecimento. Então, é um problema de aspecto estrutural mesmo. Os arquivos que a gente tem todos muito mal cuidados, tudo está muito nebuloso aqui da história de Osasco. A gente tem algumas instituições, o movimento dos emancipadores, por exemplo, fazem um trabalho bem bacana de resgate histórico, de cuidado com alguns arquivos, mas muita coisa ainda perdida por aí, sendo mal aproveitada e mal estudada. Então não é só um problema individual, é amplo, assim, por toda a cidade. Verdade. Mas você falou do Museu de Osasco, né? Eu lembro quando eu tava na quarta, terceira série, no Martiniano, né? No Bela Vista também. Na Jardim P lá já, né? Martiniano já é Jardim P. Eu lembro que tinha um estudo, né? Sobre a cidade, sobre a história da cidade. E tinha excursões pro museu. Eu fui em 2 vezes em Nossa, eu nunca excursões. fui no museu. Então, e você disse que tá fechado o museu, né? E eu até lembro que tempos recentes eu perguntei pros meus sobrinhos, meu filho tava junto, se eles já tinham ido no Museu de Osasco, né? E a resposta foi, tem museu em Osasco? Né? Que é bem... Nem sabe. Nem sabe que tem um museu, Eu né? tentei, eu tinha. Acho que a Helena vai gostar dessa informação.
Ano passado, a Ivone viu esse meu processo aí, eu criei um hub de negócios aqui na cidade para tentar conectar jovens empreendedores, Já né? me lembrei de onde eu conheço ele. E eu tentei, conversei com o secretário da Cultura, conversei com muita gente, porque eu tava com uma vontade de fazer um evento, um jantar bacana para empresários ali no espaço do museu, para tentar, né, dar alguma vida, dar algum uso para o chalé, que é um legal, chalé tão hein? importante. Mas, assim, as condições até de segurança do museu não são atualmente propícias para realizar qualquer tipo de jantar, café da manhã, evento Nossa, como eu muito legal a queria. ideia. Seria ótimo, Mas porque é eu... uma forma de você aproximar É, as pessoas da cidade, por exemplo. Nós temos quatro. Minha mãe tem 4 netos com a mesma idade. Então, o filho dele tem 12, o meu tem 12 e os gêmeos têm 12. Você vê, são crianças que nasceram, moram aqui e desconhecem que tem um museu. uhum, Como deve ter adultos que desconhecem. Então, Ah, essa sua ideia seria fantástica, porque se o É. espaço, achei bem se legal. não tem, pode fazer as modificações necessárias para isso, para você chamar as pessoas. sim, Porque como é que você vai amar aquilo que você não conhece, exatamente. né, Eliane? Eu É questão não desisti da cultural, ideia, né? não desisti da ideia. Não, não vamos Interessante. desistir. A gente pode até conversar sobre isso. Quem sabe a gente não faz um Acho evento bacana, um ali. evento de mulheres lá. Pô, a no gente museu. pode fazer um evento de mulheres, um evento de jovens empreendedores também, um evento de todos os nichos, para dar um fim, enquanto o museu não até uma dúvida sobre o que fazer com o museu, né? Se vai ser um museu de fato, qual vai ser o objetivo, reabrindo ele, qual vai ser o objetivo? Vai ser um museu da história de Osasco, vamos dar uma outra temática, um museu, criar um outro espaço de discussão ali. Há muitas ideias ali sobre o que fazer. Acho que museu é museu, né? Museu é museu. Museu é museu, Mas o jovem, não sei os meninos, né? Você comentou que tem bastante gente dessa idade. Mas eu vejo assim, o jovem não tem interesse de ir para museu, né? Ele acessa lá o Google, ele vai e viaja o mundo todo. Acho que tem que ser algo mais de resgate da nossa ancestralidade, nós no passado, né? Por exemplo, Uhum. minha mãe sabe que ali é um museu, meu pai sabia. Eu nunca entrei, meu pai já entrou. Eu Então, já assim, entrei. o que tem lá dentro, né? E, poxa, se falar do museu, descendo a João Batista ali, é onde desceu, foi o primeiro teste de voo da Sim. América Latina. Uhum. Então, assim, não é qualquer lugar. E lá embaixo era a prainha, lá onde aquele Ibris lavrou, lá que é um nome diferente. Ele recebia os convidados dele na casa dele. O museu era uma casa de campo, e aí Uhum. desce. E lá embaixo tinha uma prainha, lá na estação de trem. Era uma praia onde todo mundo vinha no domingo. Lá, vinha no córrego lá, que não era um córrego, era um rio, você vinha lá. Praia de Onde ele Água morava Doce. lá do lado da Avenida Paulista, ele vinha e chegava ali, a prainha era ali dos convidados dele. Então, será que todo mundo sabe disso? Quantas Eu pessoas sabem mesmo não disso? descobri agora com a sua fala. Então, E Eliane, assim, quando a gente fala de museu, eu adoro, né, assim, programas culturais. E eu observo em alguns que eu vou que já tem essa ideia de transformação do museu, porque às vezes você fala para uma criança ou para um adolescente, vamos no museu. Ai, que chato. chato. Gente, a gente não precisa taxar o museu como uma coisa chata. Uhum. Obviamente que vai ter os elementos históricos lá para contar. Mas, por exemplo, essa sua ideia de trazer as pessoas para o museu desfile. é em uma interação. E isso traz vida ao local. Uhum, com certeza, com certeza. É, O museu precisa ser repensado. Como está aqui, ele precisa ser repensado para ser bem aproveitado. Da forma que tá, não existe, não há museu, né? Na Sim. prática não há. Mas reabrindo, a gente vai ter que pensar que espaço nós como sociedade vamos querer construir ali, né? é da questão de resgate. Então, meu marido ama história. Se ele estivesse aqui, ele ia fazer 1000 perguntas para você. É, E realmente, ele conhece muita coisa. Então, assim, a gente teve Israel, que é um dos maiores museus arqueológicos cristãos do mundo. Então, assim, quando você chega lá e ele fala, nossa, isso aqui é a peça tal. Eu falo assim, gente, eu não sei nem o que ele tá falando. Porque eu não conheço muito, né? Ainda mais, né, tão específico assim. Mas a pessoa, ela sai daqui, ela vai até lá porque está conservado, está documentado, está catalogado, está intacto. Mas você fala assim, gente, ontem a gente estava assistindo o filme Gladiador 2, que tem uma parte lá que mostra o Coliseu, e a gente foi no Coliseu em junho, eu peguei e mostrei uma foto. Falei, sabia que você teve aí? Ele falou assim, 2000 anos e é intacto. Como que tá o Museu de Osasco? Por dentro. Então, assim, poxa, eu saio daqui para ir lá para conhecer um negócio e eu não vou aqui na cidade. Por quê?
porque a gente sabe já que não vai estar conservado. Uhum. É tudo isso que você trouxe, né? Então, eu acho uma questão muito educacional também, Sim. né? Do que tem lá, de quem é aquele livro que tá lá. Outros dias me falaram que eles fizeram uma limpeza, que parece que tem uma disputa familiar ali. E eles fizeram uma limpeza e eles jogaram coisas históricas. Então, assim, um abridor de garrafa da minha casa, que eu estou em mudança agora, um abridor de garrafa da minha casa, eu vou jogar fora. Agora, um abridor de garrafa que está dentro daquela casa, tem no mínimo 100 anos. Então, assim, vou jogar fora? Não, não vou jogar fora. Então, fizeram uma sacolinha e puseram no lixo ali na autonomia. Caramba. Então, gente, é assim, o que tem ali? Quem sabe o que tem ali? De quem pertenceu? Para quem? Então, acho que é um pouquinho atrás. A gente tá pensando na modernização, mas a gente não sabe o que a gente está de fato modernizando. Uhum. Aí, Eliane, qual que é a sua história com Osasco, assim? Porque você não quis sair, aparentemente, né? Você viveu o tempo todo aqui. E a gente recebe muitos relatos, assim, né? De pessoas que nasceram aqui, cresceram aqui, ou foram, voltaram. E o Pedro também tava falando que continua em Osasco, né? E eu fico curioso porque muita gente sai da cidade onde cresceu, né? Vai pra. Ainda mais quando tem uma cidade tão. A gente tem São Paulo do lado. E muita gente vem do Brasil inteiro pra São Paulo, né? Só que em contrapartida, em Osasco, muita gente não vai pra São Paulo pra morar, né? Sim. Mesmo trabalhando lá, muitas vezes continua em Osasco. O que que te manteve aqui por tanto tempo? Bom, eu primeiro nasci aqui, nasci no Hospital das Damas. Você nasceu em Osasco ou não? Olha, pra falar a verdade, eu não sei. Dá uma pesquisada. Eu não sei. Mas, Eu morei ó, minha vida inteira aqui, mas se eu nasci efetivamente o hospital aqui, eu não o sei. Hospital das Damas e o São Germano eram os hospitais que tinham aqui na época. Eu sei isso, minha mãe falava disso. Eu nasci nas Damas e meu irmão nasceu no São Germano. Só tinha Uhum. esses dois. Onde que eram esses hospitais? O Hospital das Damas é ali agora onde é aquele Nossa Senhora de Fátima, na Hum. pracinha ali, do Machado de Assis, ali aquele pedaço ali. Então eu nasci ali. Estudei em Osasco. Escola boa ali no Nilton Espírito Santo Aires. Era boa na época, não sei como tá mais, né? E eu sempre gostei assim, Osasco é muito cheio, encheu pra caramba. Por morar na Pedro Fioretti, quando abre a janela, gente, hoje o cara começou 7 da manhã. De frente tem um centro automotivo. O cara faz tudo com os carros. Todos os tipos de barulho você escuta. Eu não presto mais atenção. Para mim é normal. E quando eu preciso respirar, eu abro a janela. Eu falo assim, gente, isso é vida. Tá uma loucura. Trânsito, gente buzinando. Ali onde eu moro é recorde de acidente, porque as pessoas elas entram ali na Pedro Fioretti e dá um gato ali para voltar, sabe? Para não fazer a volta na cidade toda. Então eles dão um gato ali. Então tem muito acidente que a pessoa faz a curva. Então assim, falei, gente, mais um. É um por semana, no mínimo. Mas eu gosto daquilo, é vida para mim, é vida. Trânsito, gente gritando, o cara do bar que abre às 5 da manhã, Uhum. de frente onde eu moro. E ele fala, eita, bom dia. Eu falei, gente, os caras 5 da manhã, já tá assim, né? Então, assim, se eu não escuto o zum, zum, zum do bar dele, se eu não escuto o barulho do trânsito quando é feriado, pra mim aqui tá faltando vida. Então, eu já gosto, porque é vida. Eu tô A do energia lado bate, né? Isso, eu tô ali no calçadão. Gente, você quer ver muvuca, você quer ver coisa errada, você quer ver pombo, você quer ver o maior hot dog mais conhecido do mundo. É aqui, eu estive lá na Alemanha, falei que era de Osasco, o cara me encheu de perguntas sobre o hot dog daqui, que é o único com sabor de infância. Minha mãe levava a gente no hospital, aí depois eu vou pagar um lanchinho pra você, a gente comia aquele negócio delicioso, né? Então, assim, pra mim tudo é infância. Estudei aqui, estudei na FITO, fiz faculdade de economia lá. Para mim também foi uma das melhores na época, recebeu nota, acho que era nota B do Enem, não era nem, era outro indicador. Depois eu entrei direto no Sebrae e fiquei 28 anos só no Sebrae. Então, assim, a minha vida inteira foi aqui em desenvolver o empreendedor da cidade, que chegava lá para mim, ó, tem um sonho. E aí, vamos organizar para isso. Então, assim, eu tô conectada a muitas histórias aqui na cidade. Então, você entra para tomar um café, que nem eu te vi aqui, falei, peraí, deixa eu lembrar de onde. Aí eu lembrei, me recordo disso que você queria fazer. Então, assim, conheço muitas mulheres que, não tinha nada, mulheres vítimas de violência, que montaram um negócio. Olha, Eliane, você me salvou naquele momento. Então, assim, já por isso eu gosto de Osasco, já por isso. E é tudo muito fácil, né, gente? Você compra tudo. O que você quiser comprar, você precisa ir na Shopee, não precisa esperar nada. Você vai ali no calçadão, você acha. Você entra num daqueles xing-ling lá, você acha que você quer e volta com um monte de outra coisa que você nem sabia o que tinha,
né? Então, Não, você falando isso é interessante da Shopee, desses grandes como o Mercado Livre, porque esses dias o meu filho falou assim: mãe, tô precisando de um chinelo assim, assim, assado. Compra pra mim na Shopee, no Mercado Livre tem. Eu falei: não, vamos comprar na Analice. Mãe, tudo você quer comprar na Analice? Tem Eu mesmo. falei: tem Tem tudo em mesmo. Osasco. E eu falei: a gente tem que valorizar o comércio local, aquele que Precisa. tá do nosso lado. isso. Aí ele fala: mãe, mas você nem mora em Osasco, porque há 13 anos eu moro em Cotia, porque eu não consegui comprar casa em Osasco, que aqui Aham. valorizou muito, é muito caro. Aí eu falei: não, mas a nossa vida é em Osasco, eu trabalho em Osasco, sou comerciante de Osasco, vocês estudam em Osasco, vamos comprar o chinelo na Analice. E ele veio e comprou o chinelo na Analice. É legal, tem que ser. Importante. E, Importante. e você, Pedro, sua conexão com Osasco, por que você continuou tanto tempo aqui? Olha, é o seguinte, a minha. É engraçado, eu fiquei pensando já nisso no momento que você faz a pergunta pra Liane. É, eu estudei em colégios aqui em Osasco, minha vida inteira eu estudei em colégios da região. Meus pais puderam me dar uma ótima educação, eu estudei em ótimas escolas, considero melhores escolas que a gente tem aqui na cidade, escolas muito boas, colégios particulares, e eu já tive essa reflexão em muitos momentos de amigos meus que estudaram nos colégios não cogitam, moram aqui, cresceram aqui, nasceram aqui, estudaram aqui a vida inteira, mas chega um momento que eles cogitam em sair e não passa mais pela cabeça ficar na cidade. Existe ali uma fuga de um capital que a gente tem aqui em Osasco, que por algum motivo essas pessoas majoritariamente querem sair. E eu teve um momento na minha vida que eu vou para USP, vou para PUC, vou fazer minhas faculdades, vou estudar, em que eu acabo me conectando com pessoas, saio do meu mundinho que eu tinha aqui, dos meus amigos do colégio, dos meus amigos da rua onde eu cresci, etc, do meu condomínio, eu passo a me conectar com gente de São Paulo, de outras cidades, por conta da experiência na faculdade. E por um momento da minha vida, eu achei que esse seria o meu futuro também. Eu vou acabar saindo, porque estou sentindo que eu estou me conectando mais com outro lugar. Até que houve um reencontro aí na minha vida, que eu reencontrei um antigo amigo meu, que depois virou meu sócio, e que também estudou comigo aqui em Osasco, colégio aqui em Osasco, isso já numa fase tendo passado a experiência da faculdade, né? E a gente resolve abrir um negócio junto. E a partir do momento que a gente resolve abrir um negócio junto, os dois sendo de Osasco, o foco passa a ser Osasco de novo, e o Osasco volta para minha vida, para o protagonismo que teve sempre e que por um intervalo ali na época de faculdade eu me desconectei um pouco. Então, diferente da Eliana, que sempre foi, me parece algo muito certo, né, na sua vida, a permanência aqui, eu tive um hiato de dúvida, que eu vi todos os meus amigos. Isso é uma coisa que eu até discuti na época da campanha, elas perdem muito esse capital, um capital intelectual aí que elas perdem Sim, muito. perde. E coisas boas recentemente, como por exemplo a Unifesp, ajudam a recuperar um pouquinho. Mas houve esse ato aí de dúvida, mas o que me fez me reconectar de novo com as origens, digamos assim, foi esse meu empreendimento que eu resolvi construir com essa minha antiga amizade que reapareceu. E aí, juntando o final das respostas dos dois, você falou que trabalhou 28 anos no Sebrae, né? Sim. Quando que se concluiu isso? Em abril, Desse ano? 8 de abril desse ano. Ah, tá. Então foi Eu já recente. sou aposentada há 2 anos, você vai descobrir minha idade, né? Então eu já tinha essa intenção de desconectar, mas eu não estava conseguindo, porque assim, quando o cliente vem e pede ajuda, eu tava assistindo ontem, falando do gladiador de novo, né? Tem uma hora que pede ajuda lá pra ele, fala assim, isso aqui não me diz respeito. E eu não conseguia falar, isso não me diz respeito. Então, assim, a pessoa vinha e eu vou ficar até a pessoa, né, andar com as próprias pernas. E aí foi caminhando. Aí a gente teve uma troca de gestão, sangue novo, pessoas novas, e aí já fui cortada nessa leva. E aí, de novo, eu achei que eu ia ficar fazendo crochê. Essas pessoas falam que aposentado faz crochê, faz aquele negócio lá, cruzadinha, mas diz que tem um outro nome para você não perder a memória. Vai cuidar do jardim. Aí eu falei assim, é isso. Posso ser Sônia Abrão da tarde. É isso que eu vou fazer. Porque quando eu trabalhava no Sebrae e eu morava perto, 7 minutos a pé, e eu ia em casa, ligava a TV, assistia Sônia Abrão, porque assim, é totalmente fora. Eu falei assim, meu, o que esse artista, que problema que esse cara tem? É totalmente fora do que eu tô lidando. A pessoa não paga o boleto do MEI.
Então, assim, eu gostava de ver assim, não, esse problema do artista tem nada a ver, então fazia me distrair. Então eu pensava assim, vou assistir Sônia Abrão e outras coisas de tarde, né? Que eu vou estar livre agora sair livre, correndo ali pela Primitiva Viana. Quando, né, falar, agora saiu. Eu falei, gente, agora eu vou fazer tudo que eu quero. Uma semana depois, já começou. Vem dar palestra aqui. Vem pro evento aqui. Vem pro podcast aqui. E assim, continuei. Estão te atrapalhando de assistir a Sônia Abrão, então. Aí, às vezes, ontem, por exemplo, eu disse, gente, tá faltando meu soninho da tarde. Eu queria meu soninho da tarde. Que é tipo 1 da tarde até umas 4h30. Bota lá na Sônia Abrão, lá no outro da Gotino, lá da Record. E vamos ver os problemas que as pessoas têm, Tá né? falando o mundo. E aí continuei com isso. Mas, assim, desenvolveu-se muito a ponto de eu ter que direcionar para um negócio novo. E agora acabou de entrar o meu marido e eu achei que deu uma crescida quando meu marido entrou. Eu acho que as pessoas elas enxergam assim que harmonizou, não é só mulher, é homem e mulher. Então, assim, deu um boom também. Então, assim, o próximo passo agora é que ele aposente para a gente poder ver o que a gente vai fazer. Mas eu já tive a intenção de sair de Osasco, mas, assim, só passou aqui rápido. Eu já pensei em morar em Portugal, já pensei em morar na Holanda. Quando eu estive lá, eu falei, gente, eu não quero mais voltar. E a gente tem imóveis em Santa Catarina, então assim, a gente tem sempre um desejo, quando eu tá lá de a gente podia muito bem vir para cá. Mas aí meu marido falou assim, não, vamos ficar em São Paulo mesmo, vamos ficar em Osasco mesmo. Então, acontece, mas é bem distante, assim, de mexer alguma coisa pra gente sair. É só um lápis. É Mas, verdade. Pedro, voltando a o seu foco, né, de história, que não é só isso, mas a história, ela acaba abraçando tantos níveis, né? Por exemplo, a própria Analice Sakatauskas. Muita gente tem negócio lá, mora nas proximidades, mas não sabe quem foi a Analice Sakatauskas, né? E que ela é uma jovem que morreu muito cedo. E a Eliana, por exemplo, o Guma, que é Papai Noel. O Papai Noel, acho que mais conhecido de Osasco, da família Sakatauskas, né? E é muito interessante. Eu sempre gostei muito de história. Não fiz faculdade de história, mas ainda quero fazer, porque ainda estou viva, dá para estudar e sempre a gente aprende. E é muito uma história que está muito ligada à cidade e às questões também dessa migração, né, de fora, porque é uma família. E até tem a última empreendedora falou: nossa, quando ela foi procurar, lembra, a Jéssica, procurar a sala, ficava no coração dela, Analice, 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 e ela nunca morou aqui, ela morava no Veloso, depois morou um tempo em Carapicuíba, e depois voltou, mas ela sempre passava na Analice de ônibus, né? E aí ela falou: mas como que eu vou alugar um imóvel na Analice se eu não sei nem falar os Sakatauskas? Então, e é muito interessante, né? Como uma personagem, né, que nomeia a cidade vai costurando, assim, a história de muitas pessoas. Eu acho isso muito interessante. Eu vou ser honesto, eu não conheço a história da Analice Sakatauskas, da pessoa por trás do nome da avenida. Vou falar então Se brevemente. você puder me contar, eu vou ficar muito feliz. Assim, a família dela, todo mundo fala Sakatauskas, eu tenho clientes que ligam, quando eu pronuncio o nome, todo mundo associa, é japonês, não é de origem lituânia, eles vieram aí a família nesse pós-guerra, né, tudo, e eles foram para Olímpia, no interior. E de Olímpia eles vieram para Osasco. A família toda, uma família grande, se eu não me engano, 7 irmãos, né, Henrique? Uma coisa assim. Uma coisa assim. E ela trabalhava no Jaguaré, numa indústria, e eles moravam aqui no Bela Vista. E ela era muito religiosa, muito caridosa, e eles faziam aquela romaria para Pirapora do Bom Jesus. E ela morreu ali na Estrada dos Romeiros, quando ela estava retornando da romaria. Então foi uma grande comoção aqui E era na cidade. jovem, né, quando morreu. Jovem, 18 a 19 anos, uma coisa assim. E aí foi justamente nesse processo de emancipação também de Osasco, tudo que começou, e aí resolveram homenageá-la nessa avenida. E olha que interessante, como eu te falei, eu não sei se eu te falei, mas falando agora, eu sou uma migrante também, mas nordestina. E sempre, quando viemos, moramos ali, numa travessa da Analice, numa viela, que é uma coisa
assim, tradicional de muitas cidades Uhum. aqui, né? Em Minas também, Belo Horizonte, eu fui lá, eu conheci algumas vielas, né? Porque a viela tem esse elo, né, de ligação Uhum. da avenida com uma rua, de uma rua com Uhum. outra. E aqui nós temos muitas vielas, né? Na Analice mesmo são 7. E no Bela Vista, se você anda, tem bastante. E quando os meus tios também vieram muito porque trabalhavam na construção civil, e um deles, inclusive, que eu sou madrinha da filha dele, ele homenageou ela com o nome de Analice. Olha como a Olha que Analice legal. vai. Ah, sim, é um nome Aham. bonito também, né? É um É um nome nome bonito, bonito, realmente é um é. nome bonito. Mas vamos saber, você falou que origem Lituânia. Lituânia. Legal, bacana. E tem Lituânia. outros também, ó. Tem o Abedisca Malaquian, que é uma família também que veio para cá, mas concentrada ali no sítio Buçocaba. E eu soube também que a Primitiva Bianco, não sei se era familiar ou teve um date aí com Antônio Agur. Uhum. Então tem uma história assim também, né? Tem, essa tem. Mas, Conheço. então, e quando você pensa, eu sou consteladora, e aí vamos pensar, bom, constelação familiar, se a gente colocasse Osasco, né? A ancestralidade. Todos eles fugiram, ou eles vieram de longe. Então, eles vieram de Uhum. longe, no pós-guerra. Então, eram aqui, inclusive os nordestinos, quando eles vêm para cá, o meu pai, quando ele veio para cá, falaram para ele, vai em Osasco, que Osasco você vai prosperar. Então, eu lembro meu pai sempre falando isso, que ele veio, trabalhava na BIC, lá na Mofarrege, mas Osasco aqui, ele tinha essa questão de, não, eu prosperei aqui. E eu também acho que eu prosperei muito aqui, né? Eu acho que Osasco me deu tudo que eu queria. Mas tem essa questão da fuga, a constelação explica isso. Porque os ancestrais, as pessoas que vieram antes, nossos avós, nossos bisavós, eles sabem que uma hora eles não vão ficar no mesmo lugar, eles têm que sair, né? Então muita gente sai mesmo, porque tem aquela sensação de que alguma coisa diz que tem que sair. O meu enteado, ele veio morar com a gente com 12 anos. Ele decidiu vir morar com a gente. E ele foi um menino super próspero aqui, enquanto ele estudou na melhor escola, no Gênesis, que ele amava. Ele sempre falava assim, ai, minha melhor infância, aí foi ali, os amigos todos que ele tem. Hoje ele tem 23 anos. Ele vem para cá para encontrar esses amigos, mas ele não mora aqui, ele mora em São Bernardo. E ele teve essa sensação de que ele precisava ir para um outro lugar, e ele foi. Ele é um jovem não fixa em lugar, né? O jovem, ele tem mais uma facilidade de fazer um intercâmbio, de ir para um outro lugar. Então, ele tem esse sentimento, e eu presenciei esse sentimento que você falou. Ai, não sei se eu fico aqui, não sei se eu fico lá. Aí arrumou uma namoradinha em São Bernardo, pronto. Aí foi a deixa, né? E ele não se vê mais vindo para cá. É muito difícil ele vir para cá. Porque a vida dele toda já tá lá. Ele não consegue se imaginar vindo, em Osasco. Então, eu acho que tem muito a ver com a imprensa também, né? Você vê lá a imprensa, né? Alagado, tudo alaga, Osasco, some tudo, o carro entra dentro do córrego. Eu vejo Com sempre isso, certeza. O né? Henrique já fez acho que o roteiro inverso, né? Ele, na época da faculdade, já foi para São Paulo. Conta aí, Aham. Henrique, agora voltou. E São Bernardo é ABC, né? Isso, Eu já morei um ABC. tempo também lá em Santo André. E então é do outro lado. Quando você tá lá, dá até Isso. preguiça de ir pra Osasco mesmo, Aham. porque Nossa, Muito são longe, né? 2 É horas muito e longe. meia de Cidade de São Paulo trânsito. inteira. sim, se você vem de carro, dependendo do horário, demora muito. E transporte público é no mínimo 3 horas, assim. Uhum. Mas em certo grau o ABC também é uma região que sofre também um pouco de perda de gente para São Sim. Paulo. A gente é natural que perca para a capital. Eu acredito que Eu achei que grande seja São um pouco Paulo, em natural. geral, né? Acaba perdendo. Mas eu achei muito interessante o que você falou, Liana, porque também pensei muito sobre isso durante a campanha. Sobre a imagem também que Osasco tem. Sim. Fora, né? Que é fora para outros. Osasco sempre foi um bad guy em várias áreas, segurança Uhum. pública, sempre todo mundo olha com torce o nariz quando fala de Osasco. Minha experiência fora da cidade me mostrou isso. Quando eu falo de Osasco para algumas pessoas que não são de Osasco, a pessoa imagina uma coisa completamente diferente da realidade. É. E então tem uma imagem negativa que eu acho que a imprensa ajudou a disseminar aí de Osasco. Até certo grau, não com falta de razão, porque durante muito tempo Osasco foi de fato uma Sim, cidade muito sim. mais perigosa do que é hoje, Sim. com muito mais problemas do que tem hoje, e ainda tem muitos problemas também, tem muita coisa para superar ainda, muita coisa para melhorar, mas tem esse ponto também, a gente sofre disso, não só Osasco, mas acho que boa parte da região oeste, Carapicuíba também sofre muito Sim. disso, Jandira também sofre muito disso, que são estigmas que a gente ainda vai ter que batalhar para vencer e Sim, superar. e Então a tem gente tem aqui isso. uma classe média aqui em Osasco,
e eu percebi isso nos últimos meses, uma classe média daqui de Osasco que olha com muito maus olhos para a própria Para a cidade. própria cidade. Sim, Muito e mal difama a cidade. Então tem E difama. um Instagram que chama Osasco do Caos. Então, assim, eles criam o caos ali, eles dão risada das próprias coisas que acontecem. E às vezes eu acho meio de mau gosto, sabe? Uhum. Entendi. E outro dia eu vi no TikTok um cara, eu não sei se vocês conhecem, o cara tá sempre com uma taça de espumante, ele faz várias coisas assim. Ele olha pra pessoa assim, só pra vocês saberem, minha conta não tem limite, uma coisa assim. Não. Aí um dia ele pegou uma mina aí que é super influente, mas depois eu descobri que ela não tem dinheiro nenhum. Ela fala que tem, mas ela não tem. Ela mesma já contou. Ela contou já em algum lugar. E eles sobrevoaram aqui. Sabe onde que a gente tá? Ai, Osasco. Aí ela, ai, cidade de pobre. Aí deram risada aos dois. Eu falei assim, eu não sigo mais esse cara, porque falou mal da minha cidade. E eu não vou ficar, porque eu sempre curtia, gostava das coisas que ele falava. Usava algumas coisas nas palestras de finanças, que ele falava, né, pessoal, fica aí economista colocando água no detergente, não sei o quê. Tem algumas coisas que eu achava engraçadinho. Mas depois que ele falou, sobrevoou a minha cidade E falou e mal. com outra pessoa, ele falou, tá vendo? A gente tá, ó, aqui, ó, terra dos pombos. Falei, cara, perdeu. E escreveu umas coisas lá que eu acho que não deve nem ter lido. E perdeu, porque assim, é o que a gente faz, não é? Então a gente fica falando que é a terra dos pombos, que não sei o quê. Mas, poxa, nós somos a capital do hot dog. A gente tem a cidade da inovação, a gente tem muita coisa. É uma das cidades que mais tem flats. Já foi a cidade mais casamenteira da América Latina. Já foi a primeira em Lan House. E aí a gente conseguiu explicar lá atrás, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Osasco sempre foi muito solitário, as pessoas. As pessoas eram solitárias. O cemitério de Osasco ainda é um dos mais movimentados da América Latina. Então a gente gosta do que já foi. Por isso a questão da fuga. A gente gosta do que já foi. Então, as pessoas elas não criavam um vínculo uma com as outras. Então, elas estavam sempre sozinhas. A gente já foi o número 1 em academias, número 1 em vendas de suplementos, porque a gente quer se aparecer e musculoso. Então, vamos para academia, vamos correr no parque, vamos ter cachorro, que ainda somos o primeiro em cães. Nós temos um pet park aqui, né? O cachorro lá do Carrefour, quando morreu, lá teve não sei quantas passeatas. A gente ama os pets, porque a gente se relaciona melhor com os pets do que as pessoas. Né? Então, vamos fazer faculdade? Vamos. A gente chegou a ser o primeiro em estudo, o primeiro em hotelaria. Então, a gente tem um monte de coisa para se falar aqui. Né? E, assim, negócio de Osasco. É muito difícil, a gente é bairrista. A gente não compra em Osasco. Você fala pro seu amigo, cara, o que você tá fazendo hoje, esse sábado? Vamos dar um rolezão em Osasco? A pessoa fala assim, você tá louco? Eu vou em Osasco. Né? Então, assim, quem vem passear aqui em Osasco? Vamos tomar um café onde é Osasco? Osasco. E hoje já tem tantas cafeterias bacanas na cidade. Olha, eu recebo clientes lá, porque eu sou comerciante também da avenida, e eu recebo clientes muito do interior, do litoral. E esse ano veio um cliente lá de Santos, que olha, ele falou, olha, faz uns 15 anos que eu não pisava no solo de Osasco. E ele ficou encantado em ver como a cidade prosperou. Ele falou, gente, essa região central, eu cheguei aqui e falei, nossa, quantos prédios! Ele ficou perplexo. Sim. Mas assim, e ele falou, e eu só escuto de Osasco desgraça. Então, assim, quando eu falei para você que eu vim aqui, então as pessoas vêm o quê para Osasco? Com medo, com aquela imagem que tem da cidade. Então, eu acho que esse movimento de resgate que a história pode trazer para a cidade também entrelaça passado, presente e futuro. Porque, assim, daqui vai, Pedro, a uns 10, 15 anos, será como que vai estar a imagem de Osasco? Se a gente continuar perpetuando isso. E, inclusive, as pessoas até que têm maior poder aquisitivo, né? Que, às vezes, estão sediados aqui, têm os seus recursos aqui, é Isso. daqui que tira, né, o seu suor, mas ainda assim difama a própria cidade. Mas eu vejo sinais de mudança já. E eu acho que é crucial. A Unifesp na cidade muda essa lógica. Eu tenho um amigo meu que eu conheci através de amigos da USP. Um amigo meu que nunca tinha pisado em Osasco. Chegou no terceiro colegial, prestou o Enem, passou na Unifesp, veio fazer economia em Osasco, estagiou no Bradesco. Então, ele estava fazendo economia em Osasco, estagiando no Bradesco, aqui em Osasco também. No fim, ele saiu do Bradesco, foi trabalhar no Itaú, só que o Itaú é 100% home office. Agora ele mora em Osasco. Então, ele era do Morumbi, tinha estudado em colégio elitizado ali da região do Morumbi,
e hoje se mudou aqui para Osasco, mora ali do lado do União, na Franz Voegli, e tá morando ali. E assim, eu sempre falo disso pro Beto, eu chamo ele de Beto, uma coisa que até uns anos atrás era inimaginável. Alguém que mora ali na região do Morumbi, em São Paulo, Migrar para se usar. mudar Que para aí Osasco. empobreceu, né? Pô, o que aconteceu? Foi morar em Osasco. Depois, mas para ele fez total sentido. E Sim. fez sentido por quê? Por causa da Unifesp. É, a Então, Unifesp tá o quê? a Unifesp é a Universidade Federal de São Paulo. Não, Estudei sim, lá, mas era tá- fito, Os né? cursos que tem aqui Mas tá o são quê? 15 anos? 2000 e... 2010 ou o quê? 12? Não lembro a data. Não por aí, lembro né? Isso. Não lembro a data. É questão de, se for mais de uma década, Acho que é pouco. 10 anos, assim. É. Vamos chutar, arredondar 10 anos. Mas tem cursos, assim, os cursos que tem lá são incríveis, os professores são incríveis, são cursos muito bons que ajudam a desenvolver muito a cidade, principalmente na questão do de políticas empreendedorismo. públicas lá, sensacional. Tem direito, Mestrado. tem relações internacionais, economia, ciências contábeis, ciências atuárias, administração de empresas. Então, para uma cidade quer ser um polo de serviços, né, um polo empresarial, um polo de inovação tecnológica, como Osasco almeja ser, foi um tiro certo ali, foi muito acertado. Eu acho que tem duas coisas que mudam, que tem capacidade de fazer a cidade mudar esse fluxo, né, de pessoas saindo para ter mais gente entrando, é a Unifesp e a Fito. A Fito também tem esse potencial que é muito mal explorado. A Fito tem um potencial para isso. A Unifesp na parte mais acadêmica, né? E a Fito com esse ensino técnico de qualidade que tem, também tem capacidade de atrair mentes para a cidade. Essa questão que você está trazendo, às vezes eu vou vontade de chorar, mas você como é um político, você, né? Por exemplo, transporte, gente. Se pensar que tiver que pegar um ônibus para ir para Paulista, eu não consigo me imaginar. Porque eu não enxergo direito. Então, assim, para subir as escadas é um terror. Então, assim, ônibus, eu prefiro ir de Uber. Aí, Uber, 2 horas de trânsito. Né? Ontem eu fui no dentista lá na Vila Clementina, eu saí de casa 9 horas. Eu cheguei lá 10h25. Fiquei quase 1 hora para sair daqui até ali na Havan. Caramba. Aí eu pensei, bom, podia ir de trem, né? Como? Bombando. Não dá também. Aí eu fico pensando, gente. Aí todo mundo fala, pô, mas você tá num lugar aqui, pra pegar o trem, você pega ele no meio do caminho, que ele já vem lá bombando, lá do 18, Itapevi. Então, assim, já você vai entrar junto com a galera. É desafiador, meu marido faz isso quase todo dia. Desafiador. Ele chega morto em casa, amassado ele chega. Que também atrapalha ele que as pessoas... chega abusado, ele fala. Ai, foi abusado, porque assim, não tem como a mulher, assim, gente, ó, quem tá vendo a gente, por favor, tá? Pô, não tem como, às vezes a pessoa, ela passou por mim, e eu senti, mas assim, não tinha como, não cabia. Aí, então ele chega todo doído dentro, em casa. Porque, imagina essa pessoa imaginar que eu encostei a mão nela, o que vai acontecer? Então, assim, ele chega morto. Ele chega rasgado em casa. Inclusive, isso também atrapalha esse fluxo, né? Que mais gente venha para cá. Não A dificuldade do transporte público não tem mais onde pôr prédio. é uma falta de incentivo para que as pessoas venham para a cidade. A notícia de que talvez futuramente a gente tenha estações de metrô aqui na cidade de Osasco também é uma ótima notícia nesse sentido, para trazer Podia mais ser gente uma para cá. boa, porque assim, ó, aqui onde a gente tá, né? A quantidade de prédios que tem aqui em volta e construindo mais. Onde que esse povo vai comer? Onde que esse pessoal vai... Esses dias precisei de ir no hospital, tava ruim pra caramba. Gente, eu não fiquei tão ruim, mesmo na pandemia. Fui no São Luís, particular. A moça já avisou pra mim. E com aquele atendimento, né? Que a gente precisa dar uma melhorar. Vai ficar 4 horas aqui, viu, gente? 4 horas. E pegou, me falei, você quer um megafone? Porque assim, ela avisou para todos que o tempo de espera para a triagem era de 4 horas. Aí eu voltei, e aí, falando de origem de novo, fui na farmácia perto de casa, tem um farmacêutico lá, que eu lembro meu pai me levava para tomar Bezetacil, que eu odeio. E aí eu falei para ele assim, meu, dá um X a teus pulos, pelo amor de Deus, porque assim, eu tô muito ruim. O cara me deu lá uma injeção, que eu não sei do que foi. Outro dia eu acordei, ó, zerada. Mas, gente, 4 horas no hospital, cara, só até a triagem. Eu passo o dia no hospital. Eu cheguei lá às 10, eu saí de lá meia-noite para resolver um problema. Então, assim, onde que esse pessoal vai? Não tem estrutura de educação, porque você vê que as escolas já estão cheias, não tem estrutura de trânsito, não tem saneamento básico. Você vai no mercado, você vai no Lopes fazer compra, você fica 2 horas na fila. Você vai no Carrefour, então,
Você fica lá, mas você é consumido por os bens e serviços, a fila é até chique. Porque você fala, nossa, um monte de gente na fila, então compensa eu levar essa TV na Black Friday, que tá mais cara, mas assim, tá todo mundo levando, também eu vou levar. Então tem uma série de coisas que a gente não vê, mas não é chique, não é chique você ficar na fila do shopping para você achar uma vaga. E aqui já tá acontecendo isso. Pedro, nessa sua campanha você andou, eu observei que você andou em vários bairros da cidade, né? Mas falando especificamente da Analice, você pode pontuar algumas colocações que os comerciantes fizeram para você em termos de melhoria ou sobre a sua percepção mesmo dessa caminhada? Olha, a Analice, a minha experiência mostrou que é uma das avenidas aqui da cidade mais elogiadas, em que as pessoas realmente mais gostam, muito em função principalmente da acessibilidade da saúde na avenida. Há um posto específico de saúde aqui na Analice Acatauskas que é muito bem visto, muito bem UBS. avaliado, muito elogiado, deriva de um trabalho, inclusive, de um ótimo colega de partido que eu tenho, Michel Figueiredo. Um abraço para o Michel Figueiredo, um ótimo homem público aqui da nossa cidade, que infelizmente não conseguiu se reeleger, mas merece todos os aplausos, fez uma votação estrondosa. Então, a Analice é muito elogiado pela essa questão da saúde pública, do funcionamento da UBS aqui na avenida. Porém, as críticas derivam muito disso que a Helene falou também, da quantidade de construções, né? Parece que tem alguns prédios subindo, que tem gente vendo com maus olhos. Tem isso, porque tem o pouco, Elbor, né? Que são duas isso. torres, então tem esse contraste. Tem, Só te cortando rapidinho, porque assim, eu, como empreendedora, e muitos que eu converso ali já falam, nossa, olha que bom, vai ter mais de 200 famílias morando aqui. Por exemplo, Marquinhos do Nome Não, já está se preparando para receber mais pessoas, né? E por outro lado, me diz as críticas, porque eu já não conheço. as críticas vêm mais de gente que mora na região, mas que tem casa aqui, que é residencial. Sim. Que os comerciantes tendem a gostar, óbvio, vai aumentar a demanda pelo serviço. Mas quem vê a Analice mais como uma região de residência, né? De morar. Bairro de Aí sossego, né? já começa a ficar um pouquinho incomodado, já começa a pensar nos problemas que uma construção traz do dia a dia, uma obra é chata, ninguém gosta de obra. Ninguém gosta de obra, ninguém gosta de obra. Não gosto de Problemas que uma obra traz. Mas, como eu disse, são reclamações mais pontuais de pessoas que, na minha visão, assim, estão com talvez uma mentalidade um pouquinho, no contexto da Analice, eu entendo do outro, mas um pouquinho atrasado nesse. Assim, para a avenida, eu acho que essa avenida, o eixo que ela tem, como eixo puramente comercial, eu acho que é o tipo de avenida na cidade que cabe um prédio. Eu acho que cabe. Há lugares na cidade que eu acho que não. Mas ali na Analice cabe, sim. Mas quando eu ouvia críticas sobre a avenida, era mais de gente que mora ali. Gente que mora ali reclamando dessas construções pontuais também. Mas, em regra, muito elogiado. Muito elogiado. E tem um ícone, né, da Analice, que é a feira, né? Nossa, a feira é verdade. Coisa bem de bairro, né? Feira. Né? O jovem fala assim, feira, eu vou andar na feira. Eu vou na feira. Eu dei tanto em feira nos últimos meses. Imagina quantas Não, você, né, que lá é a cara do eleitorado, né? Mas eu queria trazer uma pimenta aqui para esse negócio, que é assim, viver em Osasco é bom, mas viver em Osasco com preconceito é outra coisa, né? E aí vocês falando disso, lá onde tá esse prédio, era a Fiat antes, não é isso? Fiat de Véu, depois foi a Itavox. Isso. Então, o meu primeiro emprego, eu fui lá meses antes de eu casar, porque meu primeiro casamento foi aos 18 anos. Então, eu fui lá, porque na época, o que você fazia? Você ia com seu currículo, passa embaixo do braço, seu currículo, datilografado. Eu era campeã. Número 1, eu fiz escola de datilografia na Nossa Senhora da Aparecida, no Bela Vista. Acho que não existe mais, aquela senhora já deve ter morrido, mas eu ganhei várias medalhas, que eu era muito boa, ainda sou em digitação. Então, assim, meu teste lá, assim, o cara ficou com a boca aberta, porque assim, não errei nada, e era datilografia. Não podia errar nada. Eu acho que ele estava avaliando. Sim, o cara ficou assim, ó, pra mim. Ele falou assim, só que eu vou dizer
você aguarda a minha ligação, tá? Tá, porque nós temos mais 3 candidatos. Falei, beleza. E aí eu não estava em casa quando ligaram minha mãe e falou assim, olha, pode avisar para ela que ela não foi escolhida. Aí minha mãe falou assim, qual que é o motivo? Ah, porque uma pessoa branca que ficou. Uau, meu Deus. Vamos ver, isso eu tinha 18 anos, você vai descobrir minha idade. Passou de 50 já, aposentado. E aí eu fiquei assim, poxa, foi o meu primeiro contato com racismo. Sabe, poxa, eu fui a melhor e não passei. Por quê? Porque a pessoa preferiu uma pessoa branca. E isso aconteceu outras vezes também. Eu fiz um teste maravilhoso na Leite Sol, que acho que não existe mais, ali no Mutinga. Também, cheguei lá, ó. Hoje, se você pedir para eu digitar De Costas, eu digito. Eu digito. Você tá falando, eu vou. Pra mim não tem problema nenhum. Também, arrebentei, hein? Entreguei o negócio sem erros. E outras coisas que eu já fazia, coisa de escritório e tal. E aí, fui pra casa. Aí tocou e tal. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Então, essa prova aqui, ó, você foi muito bem no teste. Posso perguntar? Pode. Você é preta? Eu falei, sim. Mas qual que é o tom da pele? Eu falei, bem preta, muito, berinjela preta. Ah, então não dá, porque a nossa equipe aqui prefere uma pessoa branca. Leite Sol, nunca vou esquecer. Então, assim, depois eu fui prestando atenção nisso, e depois, quando você fica mais maduro, e eu trabalhei com diversidade, trabalhei com cultura, com igualdade racial, no Sebrae, eu saí de lá, eu era embaixadora de diversidade. Eu sempre levantava essa voz. E as pessoas, já vem, né? Já vem a raivosa, né? Falar sobre isso. Mas quantos lugares que eu chego em Osasco, eu tô procurando imóvel agora. Eu tenho que produzir, né? Porque se eu for de chinelo, que eu moro ali, né? Fui ver o imóvel na rua de trás. Primeiro eu tenho que fazer minha maquiagem, meu cabelo, e como escolher a bolsa. Porque a pessoa vai olhar e falar assim, essa aí não vai ter os 3 meses de calção para pagar o aluguel. Então ainda existe isso. E você acha que tem tido algum avanço nesse sentido em Osasco dos combates a essas discriminações? Eu acho que a gente tem um comitê, né? A gente tem Secretaria de Igualdade Racial, a Casa de Passagem, que recebe muitas mulheres. O índice de mulheres espancadas pretas é muito maior, são 3 vezes maior do que uma mulher branca. O sofrimento da mulher branca é outro. Então, eu ouvi uma vez, uma mentoria que eu estava fazendo na pandemia, a moça falou para mim assim, Eliane, eu não sei o que eu vou fazer. Porque o meu marido, ele ganhava 30 mil na empresa. E agora a empresa, ele arrumou um local, o amigo dele teve a coragem de oferecer para ele um salário de 12. Imagina, 11 mil são meus vinhos. Como é que eu vou me virar? 11 mil de vinhos. Falei pensando assim, essa mulher não sabe o que é um problema. Mas futuramente, últimas coisas que eu fiz enquanto Sebrae, eu trabalhei com um grupo de mulheres vítimas de violência. E aí tinha algumas que tinha carro, porque como que você percebe? Ah, olha, eu deixei meu carro ali, preciso sair de vez em quando para trocar o papel. Eu falei, isso, mas não está dependendo do programa? Como é que tem carro? Então, assim, você entende que muitos ainda utilizam dessa máquina para pegar um benefício, para pegar uma facilitação. E aí eu sempre ficava muito irritada. Eu falei assim, caramba, tem tanta gente precisando e não consegue, e essa tá aqui, e ela falou alguma coisa, que nem o Guma falou, de tudo que você fala, meu marido. Eu chego assim, ó, porque eu morro de medo de me acusarem sem ser, né? E isso acontece muito por aqui também. Então, assim, quando eu levanto a voz para falar de racismo, você fala assim, mas isso já vem, né? Isso aí não acontece, né? Já vem você. Então, eu acho que essa resistência tem muito aqui, né? Existe. Já passei por muitos lugares, eu estou passando por isso. Estou procurando um imóvel em Osasco, atenção, pessoal que está vendo o podcast. E quando eu chego, a pessoa dá uma olhada e fala assim, esse daí, né? Não vamos pôr tanta força, porque ela não vai. É o pensamento que a gente tem. Então, sempre vou maquiada, sempre vou arrumada, sempre vou de batom. 70% das vendas que são fechadas, a mulher estava de batom. Caramba. E aí eu falei assim, gente, eu tô sem batom, gente, agora eu vou aparecer na televisão. Quem é essa pessoa? Então, eu sempre fico com isso na minha cabeça. Porque qualquer lugar que eu vou, eu sempre preciso pensar nisso. Produção, bolsa, cuidado para pôr a mão na bolsa. Uhum. Então, tem essas preocupações. Então, eu queria fazer uma pergunta para você. Você que andou
nas feiras, na periferia. Como é que você enxerga isso? Você ouviu pessoas falando sobre isso, empresários? Olha, no momento que eu estava me preparando aí para ser candidato, né? Pensando, debatendo com a família, dialogando, teve uma situação que me chamou muito a atenção na Fito, e a Fito de volta à tona, teve muita repercussão, um caso de Sim, racismo sim, com um sim, aluno sim. da Fito que teria sofrido racismo, inclusive de professores, que não sei se eles foram os ativos discriminadores ou se eles foram negligentes com a discriminação que ali ocorria. Mas esse assunto veio à tona. Então, logo no começo, eu quis, sempre com muito cuidado para não roubar o espaço de ninguém na hora da imposição da pauta, eu quis me informar bastante e tentar trazer esse diálogo para as pautas em que eu abracei como minhas, que são da educação e do empreendedorismo ao longo da campanha, né? E as críticas na área de educação, elas existem ali, eu acho que por conta do contexto também, do momento em que eu fui me informar mais sobre o tema, elas acabaram se destoando, né? Mães reclamando de discriminação dos filhos em colégio, etc. E na área do empreendedorismo, eu vi avanços. Eu vi amigos meus que levantam muito essa bandeira, tal como você, felizes com o resultado, talvez, que isso envolve muita coisa, envolve gestão pública, envolve Sim, desenvolvimento sim. privado, com o resultado da forma como sua vida estava sendo levada e que seus colegas pretos estavam conseguindo levar a sua vida também empreendedora. Então, de alguém que olha de fora, né, eu sim, me parece que há avanços acontecendo Sim, nessa seara sim, aqui na nossa sim. cidade, que eu acho que é reflexo também do que acontece no Brasil. Há avanços, mas ainda muita coisa para Ah, sim, evoluir, há sim. muitos problemas. É o que você falou, a mulher negra é muito mais foco de crimes, de abuso sexual, de violência doméstica, etc. Então ainda há muito que avançar, mas eu vejo as pessoas que eu conversei, que eu tive contato ali nesse momento que eu resolvi me inteirar mais sobre esse tema, ainda com muita cautela, sabendo que não seria minha bandeira, não por falta de solidariedade à causa, mas por falta de pertencimento. Eu percebi isso, que houve avanço, mas ainda tinha alguns gargalos Sim. ainda para serem superados. Tem Ô, avanço, Eliane, mas sim. eu acho muito importante você levantar essa bandeira. É um tema que rende muito, até porque, assim, o racismo, assim como outras discriminações, ferem muito as pessoas. Eu mesmo, como nordestina também, ao longo da minha Sim. vida, sofri bastante preconceito, principalmente quando eu cheguei aqui, porque eu cheguei e eu virei muda, e eu sempre falei muito. Uhum. Porque, né, no começo até você se sentir acolhida é difícil, né? Sim. Mas sempre tem personagens muito bons. Mas nós estamos caminhando para o final já. Vocês acreditam que já É passou uma rápido, né? hora? É muito rápido. rápido. Então, assim, eu vou pedir para a Eliane, que tem tanta bagagem, né, no empreendedorismo, deixar uma fala aí para os comerciantes da Analice, das outras avenidas irmãs de Osasco e também para todos que assistirem, né? Porque eu gostei muito assim também da campanha do Pedro e dessa bandeira que ele levanta, porque a gente entende que o empreendedorismo é transformador de vidas, né? E para o Pedro, na sequência que você falar, eu quero também que o Pedro deixe uma fala de convite, né, para fazer esse chamado para as pessoas conhecerem um pouco mais a história de Osasco e abraçarem o lugar que moram, porque existem muitos problemas, muitos desafios em Osasco, como em várias outras cidades da região metropolitana, mas que também já tem conquistas e que nossa participação enquanto cidadão é fundamental também nesses avanços. E também quero depois, já da bola do Pedro, passa para o Henrique para a gente começar com as considerações finais, com dicas de livros. Ele dá a dica, eu dou e vocês terminam e a gente faz Tá bom, esse fechado. grande finale. Fechado. Vamos lá, Eliane. O que eu acho é assim, que a gente precisa ter um olhar acolhedor. Então, assim, eu estava vendo um filme ontem também falando de o que as empresas grandes de marketing fazem
para manter as pessoas interessadas. Né? Então, grandes empresas, elas aparecem na TV todos os dias. Você fala assim, mas eu já vi esse comercial daquele refrigerante famoso. Todo dia, eles nem mudam mais o filme, é o mesmo. A música é a mesma. Então, assim, o empresário ele não pode parar de vender e nem de fazer o marketing dele. Mas eu acho que o principal é acolher. Quando o cliente entra, acolher, independente de quem ele é, do que ele está fazendo, se ele chegou de carro, se ele chegou a pé, ter uma visão sistêmica, se interessar pelo que a pessoa está procurando, vai ajudar muito. E também podem me chamar, fico à disposição. Meu Instagram é @ElianeCavalcanteBelchior, tem bastante dica lá também. Mas pode me chamar se quiser que eu vá visitar. A gente pode combinar a gente fazer um tour também pela Analice. A gente já tinha combinado, né, a ideia do seu projeto. Também da gente dar umas dicas de visual merchandising. Eu andei na semana passada, essa semana, né, que eu fui lá. Eu vi lá uma pessoa que colocou um vaso de espada de São Jorge, espero que ela esteja me assistindo, bem na entrada da loja. Ou seja, para eu passar, desviar, eu passei para um outro lado. Ou seja, eu deixei de entrar na loja. A vitrine pode estar bonita, mas ela me colocou um obstáculo bem na entrada. Então, assim, prestar atenção que a calçada também é o seu negócio, o tapete é o seu negócio. Colocar aquele paninho quadriculado, sabe, que tá chovendo? Aquilo não atrai o cliente. Então, prestar atenção no lado de fora e quando o cliente entrar, prestar atenção nele. Acho que vai fazer muita diferença. Legal. A mensagem que eu quero deixar é uma mensagem que ela clama pela conciliação de duas palavras, né? Tradição e inovação. Eu falei muito nos últimos meses da minha campanha que não dá pra gente evoluir fazendo sempre a mesma coisa. A gente precisa pensar fora da caixa e tentar fazer coisas diferentes. Isso é, de fato, fundamental. Mas a tradição também é importante. É importante que a gente vá às nossas raízes e entenda quais são as bases, os pilares e as estruturas que nos unem como sociedade. E para isso, é preciso conhecer mais a fundo a história do lugar que a gente vive, o que nos constrói como uma comunidade osasquense, né? O que faz de nós pertencentes a esse microcosmos. Então a gente precisa conciliar essas duas coisas, a inovação com a tradição. E a partir dessa reflexão sobre a necessidade de manter as tradições, aí que vem o meu chamado sobre abre o museu de novo, vamos atrás desse documento, vamos estudar a história, vamos reviver a Não história. joguem nada Vamos fora. reviver a história dessa cidade, porque para pensar fora da caixa, a gente tem que entender o passado também. Sim. Você, Bom, Henrique? Seguindo a tradição que a gente começou no último episódio, então, né, de Sim. indicar algum livro, a gente aproveitou que é a Semana do Jabuti, né, para indicar quem concorreu. Eu tinha comprado esse livro, esse quadrinho, na verdade, na Feira do Livro da USP, na semana passada, eu acho, porque a moça que estava no stand da Mino, né, que é a editora, falou pro meu filho que, ó, eu acho que você vai gostar dessa história, que você pode ler de um jeito, e depois quando você chega no final, você pode ler de trás pra frente. E aí ele falou, papai, compra pra mim. E ela me convenceu também falando que tinha sido indicada ao Jabuti, né? E eu li, ela é bem interessante, e assim, quem gosta de filme de ficção científica norte-americana ruim, é tipo isso, só que não é ruim, é bom. Não é um filme, é um quadrinho. E para adultos e para crianças é excelente. Então minha indicação é Black Orion Legal. essa semana. Você leu de trás para frente também? Não? Ainda não, só Não? só de frente para trás. Eu não conferi se dá para fazer isso mesmo. Talvez eu tenha me enganado. Eu vou indicar esse livro que eu sou apaixonada por ele desde a época da faculdade também. Eu fiz turismo aqui em Osasco, que é As Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino. Não sei se você leu, Eliane, ou você, mas eu te convido, Pedro, a ler, ainda mais você que é apaixonado por Legal. história, porque ele traz de forma até um pouco ficcional também, mas as cidades em um outro contexto que, de forma lúdica, te desperta a pensar no local que você está, Que legal. né? E então, assim, ele tem uma trama muito interessante. É um livro que muitos estudantes de arquitetura, né, leem. Inclusive, eu presenteei uma prima minha que hoje é arquiteta e está fazendo um trabalho incrível lá no Pará. Então, leiam As Cidades Invisíveis. Legal. É Legal. fantástico. Gostei dessa. Você vai adorar. Eu vou seguir sua linha, então. O livro que eu vou indicar, ele também vai para uma área que não é a minha, para a área de arquitetura, mas é um livro que, quando eu resolvi começar a estudar para sair candidato, me abriu os olhos para tantos problemas sociais que a gente tem aqui em Osasco.
Ele chama Geografia do Crime, Arquitetura do Medo. Pablo Lira, o autor. E ele, no livro, para além das coisas mais pragmáticas que ele discute, ele mostra como alguns problemas sociais de um município impactam de forma diretamente a forma como o município desenvolve as questões urbanas, a sua própria arquitetura, a sua paisagem, e como essa paisagem retroalimenta essa arquitetura, essa paisagem, essa urbanização mal feita, retroalimenta esses problemas sociais que as causam. Então é tudo uma causa e consequência constante, você não sabe qual o problema que veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas é uma reflexão muito importante sobre os problemas sociais e a arquitetura e urbanização de uma cidade, mais focado na questão da segurança pública, mas dá para você levar para várias áreas, inclusive na questão do racismo, da violência contra a mulher, a questão de estupros também. Geografia do Crime e Arquitetura do Medo, Pablo Lira. Esse é meu livro que eu indico. Bom, eu não vou lembrar o nome do autor, tá bem ruim esses negócios de autor. Mas eu tenho alguns grupos de leitura de livros, acho que você já participou de alguns, né? Sim. Aí eu pensei, qual dos dois eu vou falar? Um que eu gosto é Foque na Coisa Certa, que você fala de como focar na coisa certa. Mas o que eu queria trazer é um que chama Dar e Receber. Ele fala do equilíbrio de troca. Então tem muita gente que fica só dando e ela não recebe, então ela precisa observar o que ela tem feito. Às vezes a gente gasta todo o nosso dinheiro, empresta dinheiro para as pessoas, a gente ajuda todo mundo e ninguém nos ajuda, então existe aí uma falta de equilíbrio de troca, e tem gente que só recebe. Não sei se vocês conhecem alguém, né? Que só quer curso de graça, só quer, né, falar, não, eu quero alguma coisa em troca, eu voto em você, mas eu quero algo em troca, então ela só quer receber. Então também existe aí um desequilíbrio. E o livro, ele fala muito de você compensar isso, seja num elogio, seja numa visita, seja num café. Na medida que você recebe, você dá, e na medida que você dá, você recebe. E é incrível como o universo vai conspirar para as coisas começarem a se equilibrar para você. Então fica a minha dica, dar e receber. Ai, que ótimo. Olha, agradeço imensamente, Pedro, por mais essa conexão. E já que você falou em café, vamos marcar um café para prosear mais, porque ai, que prosa boa! Com certeza. Obrigada, Eliane, viu? Você é uma pessoa incrível. Henrique também, o meu irmão. Ó, falando nisso, deixa eu já puxar uma sardinha. Ele é expert em X-Men junto com outros amigos, e já vem a CCXP, né? Que ele sempre vai. Legal. Então, ele Que também tem um legal. podcast que ele fala disso. Depois a gente vai deixar no link e eu passo também para vocês para divulgar, que é um osasquense. Legal. Manda para mim colocar nos grupos. Pode mandar, sim. Inclusive, tem um livro recente, né? Que o Guilherme Smith Uhum. reuniu uma turma potente que conhece em celebração aos 60 anos de X-Men. É uma bíblia. Nossa, legal. Eu tô lendo e tem um capítulo que meu irmão escreveu. Que legal, nossa. Legal. Então, assim, Boa. agradeço. Tem muita gente, voltando assim na história, quando eu faço qualquer postagem, seja da nossa empresa, da Marcos Turbo, ou do Conecta Analice, que eu sempre estou falando em Osasco, as pessoas falam, nossa, mas sempre você está batendo na mesma tecla. Osasco, faz tempo que eu não conheço alguém que fala tanto, né, do lugar. Eu falo, gente, eu amo a cidade que acolheu os meus sonhos e meus passos, né? Então, assim, eu acho que o amor, acima de tudo, como diz Bell Hooks, é ação. Então, esse Conecta Análise também é uma ação de amor e de afeto. E eu agradeço muito de novo. Assistam, divulguem, porque é um projeto que tem esse propósito de ser colaborativo. Então, cada personagem que vem aqui torna-se também um personagem do projeto. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, gente. E eu só queria falar uma última coisa, que você falou que seu marido é Papai Noel, né? Todas as histórias que você contou durante o episódio aqui, eu fiquei imaginando o Papai Noel. No metrô, Olha, uma boa no Coliseu. ideia, viu? Uma boa ideia. No Coliseu. Ele ir de trem até o trabalho de Papai Noel. Achei legal, hein? É uma boa ideia, né? Eu visualizei assim as histórias. Muito legal. Obrigada, até o Tchau, próximo tchau. episódio. Tchau, tchau. Gente, adorei. Foi ótimo. Obrigado. Foi bom, foi bom. Gente, a gente ficaria o dia inteiro aqui com